Livro História de uma Alma. Manuscritos autobiográficos. De Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 8. Desde a profissão até ao holocausto ao amor. Antes de falar-vos dessa provação, minha querida mãe, deveria falar-vos do retiro espiritual que precedeu minha profissão. Esteve longe de me trazer consolações. Minha partilha foi a mais absoluta aridez e em quase abandono. Como sempre, Jesus estava a dormir no meu barquinho. Oh, bem percebo ser raro que as almas o deixem nelas tranquilamente. Tão cansado está Jesus de sempre se oferecer e sacrificar, que de pronto aproveita o repouso por mim oferecido. Certamente não despertará antes do meu grande retiro da eternidade. Mas, em vez de me contristar, isso me dá uma alegria extrema. Na realidade, longe estou de ser santa. Para o provar, basta apenas o seguinte: em vez de rejubilar com minha aridez, deveria atribuí-la ao meu pouco fervor e fidelidade. Deveria desconsolar-me por dormir, já se vão 7 anos, em minhas orações e minhas ações de graças. No entanto, não me desconsolo. Penso em que as criancinhas agradam aos pais, tanto adormecidas como acordadas. Penso em que os médicos adormecem os doentes quando vão operá-los. Por fim, penso em que o Senhor vê nossa fragilidade e lembra-se de que não somos senão poeira. Meu retiro de profissão foi, pois, como todos os que se seguiram, um retiro de grande aridez. Contudo, sem que eu percebesse, o bom Deus me indicava claramente o meio de lhe agradar e praticar as mais sublimes virtudes. Observei a miúde que Jesus não me quer fornecer provisões. Nutre-me a cada instante com alimento sempre novo. Encontro em mim sem saber como foi ali parar. Creio com toda a simplicidade que é o próprio Jesus, oculto no fundo do meu pobre coraçãozinho, quem me concede a graça de atuar em mim, levando-me a pensar em tudo quanto quer que eu faça no momento presente. Dias antes de minha profissão, tive a ventura de receber a bênção do soberano pontífice. Tinha-a solicitado por intermédio do bom Frei Simeão, para papai e para mim. E muito me consolou poder retribuir ao meu querido paizinho a graça que me proporcionara quando me levou a Roma. Chegou finalmente o belo dia de minhas núpcias. Passou sem nuvens. Na véspera, porém, tinha se levantado em minha alma uma tempestade como nunca vira igual. Até então, jamais me viera à cabeça nenhuma dúvida em torno de minha vocação. Era-me necessário conhecer tal provação. À noite, quando fazia minha via sacra, depois de matinas, minha vocação afigurou-se-me um sonho, uma quimera. Achava muito linda a vida do Carmelo, mas o demônio insuflava-me a certeza de que não era feita para mim, que iludiria as superioras, caso prosseguisse num caminho para o qual não era chamada. Tão grandes eram minhas trevas que não via nem compreendia senão uma coisa: não tinha vocação. Oh, como descrever a angústia de minha alma! Parecia-me coisa absurda, mostrando o ser do demônio a tentação, que se falasse de meus temores à minha mestra, impedir-me-ia de fazer meus sagrados votos. Contudo, quereria antes fazer a vontade de Deus e retornar ao século do que, fazendo a minha, permanecer no Carmelo. Chamei, pois, minha mestra para fora e, cheia de confusão, lhe expus o estado de minha alma. Ela, felizmente, viu mais claro do que eu e tranquilizou-me por completo. Aliás, o ato da humildade que eu acabava de praticar afugentara o demônio que talvez me não julgasse com ânimo de confessar minha tentação. Tão logo acabei de falar, dissiparam-se minhas dúvidas. Todavia, para tornar mais completo o meu ato de humildade, quis ainda comunicar minha estranha tentação à nossa madre, mas ela contentou-se em rir-se de mim. Na manhã de 8 de setembro, senti-me inundada por um caudal de paz. E foi numa paz a ultrapassar todo sentimento que proferi meus sagrados votos. Minha união com Jesus não se efetuou entre trovões e relâmpagos, isto é, entre graças extraordinárias, mas no meio de uma ligeira brisa semelhante ao que nosso pai Santo Elias ouviu na montanha. Quantas graças não pedi naquele dia! Senti-me realmente como rainha.
Por esta razão, valia-me do meu título para libertar os cativos, impetrar do rei favores para os ingratos súditos. Queria, afinal, libertar todas as almas do purgatório e converter os pecadores. Rezei muito por minha mãe, por minhas queridas irmãs, por toda a família, sobretudo pelo meu paizinho, tão sofrido e tão santo. Ofereci-me a Jesus para que torne perfeita sua vontade em mim, sem que jamais as criaturas ponham obstáculo. Passou o belo dia, à semelhança dos mais tristes, pois que aos mais adiosos sobrevém um amanhã. Não obstante, foi sem tristeza que depus minha grinalda aos pés da Santíssima Virgem. Sentia que o tempo não me arrebataria a felicidade. Como é bela a festa da Natividade de Maria, para a gente se tornar esposa de Jesus. Era a Santíssima Virgem, pequenina de um dia, que apresentava sua florzinha ao menino Jesus. Nesse dia tudo era pequeno, exceto as graças e a paz que recebi, exceto a tranquila alegria que senti à noite, quando contemplava as estrelas que fulgiam no firmamento, enquanto imaginava que em breve o formoso céu se abriria aos meus olhos extasiados e poderia unir-me ao meu esposo na amplidão de uma alegria eterna. No dia 24 houve a cerimônia da minha tomada de véu. Foi um dia todo velado de lágrimas. Papai não estava presente para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. O senhor bispo, que devia vir e jantar em casa de titio, encontrava-se doente e não veio também. Afinal, tudo foi tristeza e amargura. Contudo, a paz, sempre a paz, continuava no fundo do cálice. Nesse dia, Jesus permitiu que não pudesse conter minhas lágrimas, e minhas lágrimas não foram compreendidas. Com efeito, tinha suportado, sem chorar, provações muito maiores, mas ajudada, então, por uma poderosa graça. No dia 24, pelo contrário, Jesus deixou-me à mercê de minhas próprias forças e demonstrei quanto eram reduzidas. 8 dias depois da minha tomada de véu, realizou-se o casamento de Joana. Ser-me-ia impossível dizer-vos, minha querida mãe, como seu exemplo me esclareceu sobre as delicadezas que a esposa deve prodigalizar ao esposo. Escutava com avidez tudo que poderia aprender a respeito, porque não queria fazer pelo meu bem-amado Jesus menos do que Joana por Francisco, criatura indubitavelmente muito perfeita, mas afinal sempre criatura. Por brincadeira, cheguei até a redigir um convite para igualar com o dela. Eis em que termos estava redigido. Convite para o casamento da irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo, e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celestial, honraram-se em participar a Vossa Senhoria o matrimônio de seu augusto filho Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a senhorita Teresa Martin, agora dama e princesa dos reis, nos trazidas como dote por seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão, vindo a ser seus títulos de nobreza, do menino Jesus da Sagrada Face. O senhor Luís Martin, dono e titular das circunscrições do sofrimento e da humilhação, e a senhora Martin, princesa e dama de honra da corte celestial, têm o prazer de participar, a vossa senhoria, o matrimônio de sua filha Teresa com Jesus, Verbo de Deus, segunda pessoa da adorável Trindade, que pela operação do Espírito Santo se fez homem e filho de Maria, Rainha dos Céus. Como não houve possibilidade de convidar Vossa Senhoria para a bênção nupcial, que lhes foi dada na montanha do Carmelo, no dia 8 de setembro de 1890, por ter sido a corte celestial a única convidada, Vossa Senhoria é, contudo, convidada a comparecer à participação da festa, que se efetuará amanhã, dia da eternidade, dia em que Jesus, o Filho de Deus, virá por sobre as nuvens do céu, no esplendor de sua majestade, para julgar os vivos e os mortos. Dada a incerteza da hora, Vossa Senhoria é convidada a estar prestes e de sobreaviso. Agora, minha querida mãe, que me resta dizer-vos? Julgava ter terminado, mas ainda nada vos disse da minha felicidade por ter conhecido nossa Santa Madre Genoveva. Foi uma graça inapreciável.
Ora, o bom Deus que já me havia concedido tantas, quis que vivesse com uma santa, não inimitável, mas santa que em virtudes ocultas e comuns santificaram. Mais de uma vez recebi dela grandes consolações, sobretudo num domingo. Quando fui fazer-lhe minha breve visita, como de costume, encontrei duas irmãs com a Madre Genoveva. Olhei para ela a sorrir e, não podendo ficar três junto a uma doente, dispunha-me a sair, quando ela me fitou com um ar inspirado e disse-me: Um instante, minha filhinha, dir-vos-ei apenas uma palavra. Em todas vossas visitas, pedis que vos dê um ramalhete espiritual. Pois bem, hoje vos darei este. Servi a Deus com paz e alegria. Lembrai-vos, minha filha, que nosso Deus é o Deus da paz. Depois de lhe agradecer com simplicidade, retirei-me comovida até as lágrimas, convicta de que o bom Deus lhe revelara o estado de minha alma. Aquele dia encontrava-me em extrema provação, quase que entristecida, numa noite de tais proporções que já não sabia se era amada pelo bom Deus. A alegria, porém, e a consolação que senti, podeis adivinhá-las, minha mãe querida. No domingo seguinte, quis saber que revelação tivera a Madre Genoveva. Assegurou-me não ter recebido nenhuma. Então, minha admiração foi ainda maior, quando percebi que eminente grau Jesus vivia nela e a guiava em obras e palavras. Uma santidade em tais condições me parece a mais autêntica, a mais santa. É a que desejo, porque não envolve nenhuma ilusão. No dia da profissão, tive também muito consolo em saber, da boca da própria Madre Genoveva, que ela, antes de emitir os votos, passara como eu pela mesma provação. Lembrai-vos, minha querida mãe, das consolações que encontrávamos junto a ela, no momento de nossas grandes tribulações? Enfim, a recordação que a Madre Genoveva me deixou no coração é a de uma lembrança balsâmica. No dia que partiu para o céu, senti uma comoção toda particular. Pela primeira vez assisti a uma morte. Era realmente um espetáculo de pasmar. Achava-me justo ao pé da cama da santa agonizante. Percebia perfeitamente seus mais leves movimentos. Nas 2 horas assim passadas, era de esperar que me sentisse cheia de fervor. Pelo contrário, apoderara-se de mim uma espécie de insensibilidade. Mas no próprio momento que nossa Santa Madre Genoveva nasceu para o céu, minha disposição interior mudou. Num abrir e fechar de olhos, senti-me repleta de um gozo e fervor indizível. Era como se a Madre Genoveva me tivesse comunicado parte da bem-aventurança que desfrutava, pois tenho plena convicção de que se foi diretamente para o céu. Quando ainda viva, eu lhe dissera um dia: Ó, minha mãe, não ireis para o purgatório. Assim o espero, respondeu-me com doçura. O bom Deus seguramente não terá frustrado uma esperança tão cheia de humildade. Provam-no todas as graças que temos recebido. Cada irmã se empenhou em conseguir uma relíquia. Sabeis, minha querida mãe, a que tenho a felicidade de possuir. Na agonia da Madre Genoveva, notara uma lágrima a cintilar na pálpebra, como se for um diamante. A lágrima, a última de todas que derramara, não chegou a cair, eu a vi ainda brilhar no couro, sem que ninguém pensasse em recolhê-la. Tomando então um paninho fino, tive o ânimo de achegar-me no correr da noite, sem que ninguém me visse, e de tomar como relíquia a última lágrima de uma santa. A partir de então, carrego-a sempre comigo, na bolsinha de guardar meus votos. Nenhuma importância atribuo aos meus sonhos. Aliás, quando os tenho, raramente são simbólicos. Chego até a perguntar a mim mesma por que razão, durante o sono, não me ocupo mais com o bom Deus, se penso nele o dia inteiro. Em geral, sonho com bosques e flores, com riachos e mar. Quase sempre estou a ver lindas criancinhas, a caçar borboletas e passarinhos, como únicos viriguais. Vedes, minha mãe, que meus sonhos, tendo embora uma imagem poética, nem de longe são místicos. Depois da morte da Madre Genoveva, tive certa noite um mais consolador. Sonhei que ela fazia seu testamento, e a cada irmã dava alguma coisa que lhe pertencera. Ao chegar minha vez, julguei que nada receberia, visto que já não sobrava nada. Ela, porém, soergueu-se e disse-me, por 3 vezes com timbre penetrante:
A vós deixo o meu coração. Um mês após a partida de Nossa Santa Madre, irrompeu a influência na comunidade. De pé só estava eu, com 2 outras irmãs. Jamais poderei declarar tudo o que presenciei, o que a vida me pareceu ser, e tudo que é transitório. O dia dos meus 19 anos teve por festa um óbito, seguido logo após por mais 2. Na ocasião, ficava sozinha com o serviço de sacristia. Estando muito gravemente enferma, a primeira encarregada, era eu que devia preparar os enterros, abrir as grades do coro à hora da missa, etc. Na ocasião, o bom Deus concedeu-me muitas graças para poder resistir. Agora pergunto-me como pude, sem medo, fazer o que fiz. A morte dominava por toda parte. As mais doentes eram atendidas pelas que mal se podiam arrastar. Assim que uma irmã dava o último suspiro, força era largá-la sozinha. Certa manhã, ao levantar-me, tive o pressentimento que a irmã Madalena tinha morrido. O dormitório estava às escuras. Ninguém saía das celas. Decidi-me, afinal, a entrar na de minha irmã Madalena, cuja porta estava aberta. Com efeito, eu a vi, vestida e reclinada na enxerga. Não senti nenhum pavor. Quando reparei que ela estava sem vela, fui buscar uma, bem como uma grinalda de rosas. Na noite da morte da madre subpriora, estava sozinha com a enfermeira. É impossível imaginar-se o triste estado da comunidade na ocasião. Somente as que se mantinham de pé podem fazer uma ideia. Mas no meio de tal abandono percebia que o bom Deus velava sobre nós. Sem esforço, passavam as agonizantes a melhor vida. Depois de morrerem, de seus rostos logo se irradiavam uma expressão de alegria e de paz. Disse-ia que era um leve sono, e bem assim o era na realidade, pois quando passar a aparência deste mundo, despertarão para gozar eternamente as delícias que se reservam aos eleitos. Todo o tempo que a comunidade passou por essa provação, coube-me o inefável consolo de receber todos os dias a Santa Comunhão. Oh, como era delicioso! Jesus mimou-me por muito tempo, mais tempo a mim do que as suas fiéis esposas, permitindo que mudessem, sem terem as outras, a felicidade de recebê-lo. Era também muito feliz de tocar nos vasos sagrados, de preparar os paninhos brancos, destinados a envolver Jesus. Sentia a obrigação de ser muito fervorosa e lembrava-me a miúde da palavra dirigida a um santo diácono. Sede santos, vós que tocais nos vasos do Senhor. Não posso afirmar que recebi muitas vezes consolação em minhas ações de graças. Talvez seja o momento em que menos as tenho. Acho isto muito natural, pois que me ofereci a Jesus, não como quem deseja receber sua visita para consolo próprio, mas antes a alegria daquele que se dá a mim. Imagino minha alma como uma área livre e peço à Santíssima Virgem remova o entulho que a impediria de ser livre. Depois, suplico-lhe que ela mesma levante ali uma ampla tenda digna do céu e a enfeite com seus próprios adereços. A seguir, convido todos os santos e anjos venham executar grandioso concerto. Ao que me parece, quando Jesus desce ao meu coração, fica contente por se ver tão bem recebido. De minha parte, eu também fico contente. Tudo não impede que distrações e sonolência venham visitar-me. Mas no fim da ação de graças, vendo que a fiz tão mal, tomo a resolução de permanecer em ação de graças o dia inteiro. Vedes, minha querida mãe, quão longe estou de ser levada pelo caminho do temor. Consigo sempre encontrar um meio de ser feliz e tirar proveito de minhas misérias. Isto, por certo, não desagrada a Jesus, pois parece encorajar-me nesse caminho. Um dia, contra meu costume, estava um tanto perturbada quando fui à comunhão. Parecia-me que o bom Deus não estava contente comigo, e eu pensava: oh, se hoje receber só metade de uma hóstia, terei muito pesar. Suporei que Jesus vem como que forçado ao meu coração. Achego-me. Oh, que felicidade! Pela primeira vez na vida, vejo o sacerdote tomar 2 partículas bem separadas e dar-mas. Compreendeis minha alegria e as doces lágrimas que derramei, vendo tão grande misericórdia. No ano imediato à minha profissão, isto é, 2 meses antes da morte da Madre Genoveva, recebi grandes graças no retiro espiritual.
De ordinário, os retiros pregados são-me ainda mais dolorosos do que os feitos por mim individualmente. Aquele ano, porém, foi diferente. Fizera com muito fervor uma novena preparatória, apesar do íntimo sentimento que me ficava, pois minha impressão era que o pregador não me compreenderia, estando qualificado antes de tudo para beneficiar grandes pecadores que não almas religiosas. Como o bom Deus queria mostrar-me que o diretor de minha alma era unicamente ele, serviu-se justamente desse sacerdote que não foi apreciado senão por mim. Eu passava então por toda a sorte de grandes provações interiores, a ponto de me perguntar às vezes se existia algum céu. Sentia-me disposta a não declarar nada a respeito de minhas disposições íntimas, por não saber como exprimi-las. Logo, porém, que cheguei ao confessionário, senti minha alma dilatar-se. Depois de dizer poucas palavras, fui compreendida e até adivinhada de uma maneira maravilhosa. Minha alma era como um livro no qual o sacerdote lia melhor do que eu mesma. Lançou-me a velas desfraldadas nas ondas da confiança e do amor, que tão forte atração exerciam sobre mim, mas dentro das quais não tinha coragem de lançar-me ao largo. Declarou-me que minhas faltas não desagradavam o bom Deus, que na qualidade de seu representante me comunicava, da parte dele, estar muito contente comigo. Oh, como me senti feliz ao escutar estas consoladoras palavras. Jamais ouvira dizer que as faltas podiam não desagradar ao bom Deus. Tal segurança encheu-me de alegria e levou-me a suportar com paciência o desterro da vida. Senti bem no fundo do coração que era verdade, pois o bom Deus é mais carinhoso do que uma mãe. Ora, não estáis vós, minha querida mãe, sempre pronta a revelar-me as pequenas indelicadezas que involuntariamente vos faço? Quantas vezes já não tive a doce experiência? Nenhuma censura me sensibilizaria tanto quanto uma única de vossas carícias. Sou de tal feitio que o temor me faz retroceder com amor. Não caminho apenas, ponho-me a voar. Ó minha mãe, foi principalmente a partir do abençoado dia de vossa eleição que voei pelos caminhos do amor. Naquele dia, Paulina veio a ser meu Jesus ao vivo. Desde muito, tenho a dita de observar as maravilhas que Jesus opera por intermédio de minha mãe querida. Vejo que só o sofrimento pode gerar almas, e que mais do que nunca se me revela a profundidade das sublimes palavras de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quão copiosa não é a colheita que fizestes, semeastes entre lágrimas, mas em breve vereis o fruto de vossos trabalhos. Voltarei cheia de alegria, carregando em vossas mãos os feixes. Ó minha mãe, entre esses ramalhetes floridos, se mantém oculta a florzinha branca, no céu, porém terá voz para cantar vossa doçura e as virtudes, quais vos vê praticar dia por dia na penumbra e no silêncio desta vida de exílio. Sim, 2 anos faz que compreendi muitos mistérios para mim ocultos até então. O bom Deus teve para comigo a mesma misericórdia que usou para com o rei Salomão. Não quis que tivesse um só desejo que não fosse satisfeito. Não apenas meus desejos de perfeição, mas aqueles também de cuja vaidade tinha noção, sem tê-la experimentado. Minha mãe querida, tendo-vos sempre diante dos olhos como meu ideal, desejava assemelhar-me a vós em todas as coisas. Vendo-vos fazer lindas pinturas e atraentes poesias, dizia comigo: ah, como seria feliz se soubesse pintar, se pudesse exprimir minhas ideias em versos e fazer assim algum bem às almas. Não teria vontade de pedir essas prendas naturais, e meus desejos permaneciam ocultos no íntimo do coração. Jesus, oculto também neste pobre coraçãozinho, houve por bem mostrar-lhe que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito. Com grande espanto das irmãs, mandaram-me aprender pintura, e o bom Deus permitiu conseguisse tirar proveito das lições que minha querida mãe me dava. Quis também que, a exemplo dela, tivesse capacidade de fazer poesias e compor peças de representação que foram apreciadas como lindas. Da mesma forma que Salomão, voltando-se para as obras que suas mãos tinham feito, onde empregaram um esforço tão sem proveito, viu que tudo não passava de vaidade e aflição de espírito.
Assim também reconheci, por experiência, que a felicidade só consiste em esconder-se e manter-se na ignorância das coisas criadas. Compreendi que, sem o amor, todas as obras nada valem, nem sequer as mais retumbantes, como a de ressuscitar mortos e converter povos. Em vez de me fazerem mal, de me levarem à vaidade, os dons com que o bom Deus me favoreceu, sem que lhes tenha pedido, levam-me a Ele. Vejo que só Ele é imutável, só Ele pode satisfazer meus imensos desejos. Outros desejos existem de outra natureza, que Jesus se agradou de satisfazer, desejos de criança semelhantes aos da neve na minha tomada de hábito. Sabeis, minha querida mãe, quanto gosto de flores. Em me constituindo prisioneira aos 15 anos de idade, renunciei para sempre ao gozo de percorrer os campos esmaltados com os primores da primavera. Ora, nunca tive mais flores à minha disposição do que após meu ingresso no Carmelo. Costumam os noivos oferecer a miúde ramalhetes de flores às suas noivas. Disso Jesus não se esqueceu. Enviou-me em profusão braçadas de centáureas, boninas, papoulas e etc. Flores todas que mais me encantam. Havia até uma florzinha chamada Nigela dos Trigos, que não via mais desde nossa mudança em Lisieux. Desejava muito tornar a vê-la, flor da minha infância, que colhia nos prados de Alençon, no Carmelo, veio ela sorrir para mim, mostrando-me que tanto nas mínimas como nas máximas coisas, o bom Deus dá 100 vezes mais, já nesta vida, às almas que tudo abandonaram por seu amor. Todavia, o mais íntimo de meus desejos, o maior de todos que jamais pensava ver concretizado, era a entrada de minha querida Celina para o mesmo Carmelo que o nosso. Tal sonho me parecia inverossímil. Viver debaixo do mesmo teto, tomar parte nas alegrias e tristezas da companheira de minha infância. Esta a razão de ter feito meu sacrifício. Confiar a Jesus o futuro de minha querida irmã, estava resolvida a vê-la partir para os confins do mundo, se tanto fosse preciso. A única coisa que não podia aceitar era que se não tornasse esposa de Jesus, pois como eu amava tanto quanto a mim mesma, era-me impossível vê-la dar seu coração a um mortal. Já tinha sofrido por saber que, no mundo, ela ficava exposta a perigos, pelos quais nem cheguei a passar. Afirmar posso que, depois de minha entrada no Carmelo, minha afeição por Celina era amor tanto de mãe como de irmã. Ela precisava um dia frequentar uma festa, e isso me causava tanto desgosto que supliquei ao bom Deus a impedisse de dançar, e cheguei a ponto de derramar contra meu costume uma torrente de lágrimas. Jesus dignou-se atender-me, não permitindo que sua noivinha conseguisse dançar aquela noite, muito embora, quando necessário, não se embaraçasse de fazê-lo graciosamente. Foi convidada, sem poder recusar. Seu par viu-se em total impossibilidade de fazê-la dançar. Com grande vexame seu, foi condenado a conduzi-la a passo comum até ao lugar dela. Retraiu-se depois e não tornou a aparecer no salão. Tal aventura, única no gênero, incrementou-me na confiança e no amor para com aquele que, marcando seu sinal em minha fronte, ao mesmo tempo o gravara na fronte de minha querida Celina. No dia 29 de julho do ano passado, o bom Deus rompera os vínculos de seu incomparável servidor, e, chamando-o para a eterna recompensa, rompeu ao mesmo tempo os que retinham no mundo sua dileta noiva. Tinha ela cumprido a primeira missão. Encarregada de representar todas nós junto ao nosso tão estremecido Pai, desempenhou a missão como se for um anjo, e anjos não se demoram na terra. Depois de cumprirem a vontade do bom Deus, retornam a ele imediatamente. É por isso que tem asas. Nosso anjo também vibrou as asas brancas na iminência de voar muito longe, a fim de encontrar Jesus, mas Jesus fê-lo voar bem perto. Deu-se por satisfeito com a aceitação de um grande sacrifício que foi muito doloroso para Teresinha. A sua Celina ocultara-lhe o segredo durante 2 anos. Oh, como ela também sofrera! Enfim, lá do alto do céu, meu querido rei, que na terra não gostava de demoras, foi rápido em resolver os problemas tão complexos de sua Celina, a qual no dia 14 de setembro se juntava à nossa companhia. Um dia em que as dificuldades pareciam insuperáveis, declarei a Jesus em minha ação de graças:
Sabeis, meu Deus, quanto desejo saber se papai foi diretamente para o céu. Não vos peço que me faleis, dai-me, porém, o sinal. Se minha irmã consentir na entrada de Celina, ou não lhe puser nenhum obstáculo, será uma resposta de que papai foi ter diretamente convosco. Achava a irmã, como sabeis, minha querida mãe, que em número de 3 já éramos demais, e não queria consequentemente admitir mais uma das nossas. Mas o bom Deus, que tem nas mãos o coração das criaturas, inclinou-o como quer, alterou as disposições da irmã. Foi ela a primeira pessoa que encontrei depois da ação de graças. Chamou-me com um ar amável, falou-me que subisse à vossa procura, e referiu-se a Celina com lágrimas nos olhos. Oh, quantos motivos não tenho de agradecer a Jesus, que soube satisfazer plenamente todos os meus desejos. Agora já não tenho outro desejo, senão o de amar a Jesus, a mais não poder. Desvaneceram-se meus desejos de criança. Não resta dúvida. Gosto ainda de ornar com flores o altar do menino Jesus, mas a partir do momento que ele me deu a minha querida Celina, a flor por mim desejada, já não desejo outra. Dela lhe faço a oferta como o mais formoso dos meus ramalhetes. Já não desejo tampouco nem o sofrimento nem a morte. No entanto, amo ambas as coisas. O que, porém, me atrai é unicamente o amor. Almejei-os por muito tempo. Estive em posse do sofrimento e acreditei que já abordava as praias do céu. Acreditei que a florzinha seria colhida em sua primavera. Agora, o que me guia é só o abandono. Já não tenho outra bússola. Já não sei pedir nada com ardor, a não ser o perfeito cumprimento da vontade do bom Deus, no tocante à minha alma, sem que as criaturas consigam pôr-lhes obstáculos. Posso repetir as palavras do cântico espiritual do nosso pai São João da Cruz. Bebi na adega íntima do meu bem-amado, e quando dela saí, já não conhecia nada por todo aquele prado, e larguei o rebanho que antes acompanhava. De alma me consagrei ao seu serviço, com todos os seus recursos, e já não guardei a grei, mas tenho outro mistério, pois que só amar já é o meu viver. Ou ainda, desde que fiz a experiência, o amor é tão potente em obras que de tudo sabe tirar proveito, tanto do bem como do mal, que se encontra em mim e transforma a minha alma nele próprio. Ó minha querida mãe, quão suave é o caminho do amor! Sem dúvida, a gente pode cair, pode cometer infidelidades, sabendo, porém, tirar proveito de todas as coisas. O amor consome muito rapidamente tudo o que desagrada a Jesus e deixa apenas uma paz humilde e profunda no fundo do coração. Ah, quantas luzes não auri das obras de nosso pai São João da Cruz! Na idade de 17 a 18 anos, não dispunha de outro alimento espiritual. Mais tarde, porém, todos os livros me deixavam na aridez, e ainda continuo nesse estado. Se abro um livro escrito por algum autor espiritual, ainda que seja o mais lindo, o mais edificante, sinto logo o coração fechar-se e leio, por assim dizer, com apreensão. Sem compreensão, ou quando compreendo, meu espírito para sem poder meditar. Nessa impossibilidade, a Sagrada Escritura e a imitação de Cristo vêm em meu socorro. Nelas encontro o alimento sólido e todo puro, mas, acima de tudo, é o Evangelho que me entretém em minhas orações. Nele encontro tudo quanto minha pobre alminha necessita. Nele sempre encontro novas luzes, sentidos ocultos e misteriosos. Compreendo e sei por experiência que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus não precisa de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Nunca ouvi falar, mas sinto que está dentro de mim a cada instante. É quem me orienta, inspirando-me o que devo dizer ou fazer. Exatamente quando se faz mistério, descubro luzes que ainda não tinha enxergado. O mais das vezes não é durante minhas orações que ocorrem mais abundantes, mas de preferência em minhas ocupações diárias. Ó minha querida mãe, depois de tantas graças não poderei cantar com o salmista. Como é bom o Senhor, e como sua misericórdia é eterna, parece-me que se todas as criaturas possuíssem as mesmas graças que eu, o bom Deus não seria temido por ninguém, mas amado até a loucura, e por amor, não a temer, nenhuma alma jamais consentiria em lhe causar desgosto. Compreendo, todavia, que nem todas as almas podem ser semelhantes. Força é
que haja várias categorias a fim de enaltecerem, de modo especial, cada uma das perfeições do bom Deus. A mim me deu sua infinita misericórdia, através da qual contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Então todas se me apresentam radiosas de amor. A própria justiça, talvez mais do que qualquer outra, se me afigura revestida de amor. Que doce alegria pensar em que o bom Deus é justo, quer dizer, leva em consideração nossas fraquezas, reconhece perfeitamente a fragilidade de nossa natureza. De que então teria eu medo? Ó, Deus infinitamente justo que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo, não será justo também para comigo que estou sempre com ele? Este ano, dia 9 de junho, festa da Santíssima Trindade, recebi a graça de compreender mais do que nunca quanto Jesus deseja ser amado. Pensava nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus, a fim de desviar e atrair sobre si os castigos reservados aos culpados. O oferecimento parecia-me grande e generoso, mas nem por sombra me inclinava a fazê-lo. Ó meu Deus, bradei no fundo do coração, haverá só vossa justiça para receber almas que se imolam como vítimas? Será que também vosso amor misericordioso não precisa delas? De todas as partes é desconhecido, rejeitado. Os corações a quem o desejais prodigalizar voltam-se para as criaturas, pedindo-lhes felicidade em troca de seu miserável afeto, em vez de se atirarem a vossos braços e aceitarem vosso amor infinito. Ó meu Deus, será que vosso desprezado amor se confina em vosso coração? Parece-me que se encontrardes almas que se ofereçam como vítimas de holocaustos a vosso amor, vós as consumireis rapidamente. Parece-me que vos daríeis por feliz de não comprimir as ondas de infinitas ternuras em que em vós existem. Se vossa justiça, que só abrange a terra, tende a desobrigar-se, quanto mais não deseja vosso amor misericordioso abrasar as almas, porque vossa misericórdia sobe até os céus. Ó meu Jesus, seja eu a ditosa vítima, consumi vosso holocausto pelo fogo do vosso divino amor. Minha mãe querida, deste-me permissão de oferecer-me desta maneira ao bom Deus. Conheceis os caudais, ou melhor, os oceanos, de graças que me vieram inundar a alma. Oh, a partir desse feliz dia, me parece que o amor me penetra e envolve. Parece-me que a cada instante esse amor misericordioso me renova, purifica minha alma onde não deixa nenhum traço de pecado, e por essa razão não consigo temer o purgatório. Sei que por mim mesma nem mereceria sequer entrar nesse lugar de expiação, dado que a ele só podem ter acesso as almas santas, mas sei também que o fogo do amor é mais santificante do que o do purgatório. Sei que Jesus não nos pode desejar sofrimentos inúteis e não me inspiraria os desejos que me empolgam, se os não quisesse satisfazer. Oh, quão suave é o caminho do amor, quanto não desejo aplicar-me em fazer sempre com o maior abandono a vontade do bom Deus. Eis aqui, minha querida mãe, tudo quanto posso contar-vos da vida de vossa Teresinha, por vós mesmo conheceis muito melhor o que ela é e o que Jesus por ela faz. Perdoar-me-eis, portanto, que tenha abreviado muito a história de minha vida religiosa. Qual será o fim da história de uma florzinha branca? Será a florzinha talvez colhida em seu frescor, ou então transplantada para outras paragens? É o que ignoro. Tenho, porém, a certeza de que a misericórdia do bom Deus sempre a acompanhará e ela jamais deixará de bendizer a mãe querida que a entregou a Deus, alegrando-se por toda a eternidade de ser uma das flores de sua grinalda. Cantará eternamente com sua mãe querida o seu sempre novo cântico do amor. Explicação do escudo. O brasão JHS é o que Jesus se dignou oferecer como dote à sua pobre esposinha. A órfã de Berecina tornou-se Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face. São estes seus títulos de nobreza, sua riqueza e sua esperança. A videira que divide o brasão é ainda a figura daquele que se dignou declarar-nos: Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quero que me produzais muitos frutos. Os dois ramos que cercam um à Sagrada Face e o outro ao Menino Jesus são o emblema de Teresa, que na terra não tem outro desejo senão de oferecer-se como cachinho de uvas para refrescar o menino Jesus, para o distrair, para se deixar espremer por ele, ao sabor de seus caprichos, e para poder, outro sim, estancar-lhe a ardente sede que sentiu em sua paixão.
A harpa também representa Teresa, que continuamente quer cantar melodias de amor a Jesus. O brasão FMT é o de Maria Francisca Teresa, florzinha da Santíssima Virgem. Por isso a florzinha vem representada em ato de receber os benéficos raios da meiga estrela da manhã. A terra verdejante representa a abençoada família no seio da qual cresceu a florzinha. Mais distante enxerga-se uma montanha, que representa o Carmelo. Foi o abençoado lugar que Teresa escolheu para delinear no brasão o dardo inflamado do amor que lhe deve valer a palma do martírio, enquanto espera poder dar realmente seu sangue por aquele que ela ama. Para corresponder, pois, a todo o amor de Jesus, quisera fazer por ele o que ele por ela fizera. Teresa, porém, não esquece que é apenas um débil caniço, movido pelo qual o colocou no brasão. O triângulo luminoso representa a adorável Trindade, que não cessa de derramar seus inestimáveis dons na alma da pobre Teresinha. Por isso, em sua gratidão, jamais esquecerá o lema: amor com amor se paga.